Licença, sinto muito. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Fala galera, tá começando mais um Relatos do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje já estou aqui com a minha amiga Tainá, que está me aguardando pra gente falar de coisas, como sempre, sobrenaturais, né? Ela já tá aqui. E aí, tudo bem, né, Tainá? Como é que você tá? Oi, Zoucas, tudo bem? E aí, galera? Tudo certo, cara. Eu fiquei impressionado com o vídeo que você me mandou. Aliás, não só com o vídeo, com o seu perfil, né? No Instagram, principalmente, tem muita coisa interessante ali. Mas aí eu queria começar falando já. A gente não pode demorar muito, porque aqui cada segundo a retenção vai assim, caindo, né? Com Então, certeza. vamos já mostrar o vídeo que você foi no cemitério. Depois a gente fala sobre ele, mas vamos mostrar Uhum. primeiro pra galera o que você ouviu lá. Se liga, gente. Licença, sinto muito. Tem que dar um cliquezinho que às vezes eu consigo enxergar, só a sombrinha assim. Cara, esse dá o pé, eu vou te falar. Esse não teve um pelo do meu corpo que não arrepiou quando eu vi, cara. Salva de Não, Wi-Fi. exatamente. E sabe o que é engraçado? É que eu não tinha visto ele. O vídeo tava lá no ar, daí depois de uns 8 meses dele no ar, uma inscrita da época comentou: olha, no minuto tal alguma coisa fala meu pé. Ela falou assim, meu pé, alguma coisa do tipo. Aí, só que assim, muitas pessoas me mandam, lá no tal vídeo apareceu tal coisa, apareceu um EVP, mas muitas vezes quando eu vou ver, sou eu mesmo que tô falando alguma coisa, sabe. Sim, acontece. Acaba sendo porque eu tô lá tão descontraída, às vezes eu acabo sussurrando alguma coisa, daí eu sei que foi eu. Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com a verdade, assim, eu gosto muito, não gosto de me enganar. Eu acredito no sobrenatural, mas eu também sou uma pessoa muito cética. Sim. Então, às vezes eu acabo até me desanimando um pouco, porque eu acho que eu peguei alguma coisa sobrenatural, mas depois de dar uma estudada, eu vejo que era simplesmente algo natural, lógico de acontecer, né. Mas Sim. isso daí foi uma das coisas que aconteceu, assim, que nunca me deixou sem explicação, porque tu consegue escutar a minha respiração. Perfeitamente. Tu consegue Eu estava afobada, era um dia de janeiro ali, bem calor mesmo, o sol rachando, 13h, eu gravando, e eu estava assim andando, e eu lembro que durante a gravação, eu senti o tempo todo que alguém estava atrás de mim, né. Então, às vezes eu parava assim, olhava pra trás e eu falava: "Ah não, tem uns trabalhadores lá, uns coveiro que estavam fazendo, construindo jazigos e tudo", eu falava: "Não, é eles", por mais que estava longe, né, eu sempre gosto de pensar assim, algo lógico. Uhum. E aí eu estava andando, assim, mas eu o tempo todo, e eu estava mostrando, assim, toda vez que eu tô num cemitério eu ando com bastante respeito, então eu gosto sempre de pedir licença, né, Sim, eu vou isso é andando, legal. assim, caminhando, falando com licença, Aham. né, eu sinto muito. Às vezes eu paro pra ver alguma foto, alguma coisa, acabo rezando lá, porque eu não sei, eu tenho esse sentimento. É. Mas aí aquele dia eu passei, falei: "Olha só", eu estava afobada, caminhando, já fazia uns 20 minutos que eu estava andando pra lá e pra cá no sol, e daí, de repente, na gravação, a mulher me fala alguma coisa, falou: "Meu pé". Aí eu diminuí a velocidade do áudio e eu vi que falou bem certinho: "Dá o pé", Dá o né, pé. aquela voz sussurrando assim: "Dá o É. pé". É. Nossa, daí eu falei assim: "Não, cara", eu comecei a ouvir de novo, eu falei: "Não é possível que eu tenha pegado isso daqui, não tinha nem Nossa. reparado, né". Vamos escutar, deixa eu escutar de novo com a galera aqui, pera aí. Ó. Licença, sinto muito. Tem que dar um cliquezinho que às vezes eu consigo enxergar, só a sombrinha assim. E parece que é pra dentro, tipo assim, dá o pé. É uma coisa. Exato, é uma coisa que exatamente, se tu olhar assim, tu consegue ouvir e eu logo em seguida já falo alguma coisa, né. Estava Uhum. falando da câmera, porque eu estava filmando com uma GoPro, então a GoPro apagava a imagem, como estava muito sol, eu não conseguia enxergar se eu estava gravando certo. E aí eu Uhum. falo assim: "Ah, tem que ficar clicando na câmera pra ela ativar de novo", senão ela apagava e o visor, eu não conseguia enxergar nada. Caraca. Então foi muito assim, sabe. Sim. E acontece bastante coisa. Essa eu sempre trabalhei tentando buscar a verdade, tentando ir atrás, mas é muito raro de acontecer.
Sim, sabe. Então muito. essa foi uma das vezes, assim, várias vezes já aconteceu de eu estar gravando alguma coisa e acontecer justo quando eu desligo a câmera ou quando eu tô pegando equipamento, É, né. Uma vez é sempre um momento que exatamente, a gente menos. Todas as vezes que eu já vi, eu percebi algo, foi um momento assim que eu não imaginava, não esperava, sabe? Eu exato, tava, sei lá, arrumando a câmera e daqui a pouco eu vi um negócio passando. Eu falei assim, cara, exato. por que agora? Às vezes quando a gente tá morrendo de medo né, ou então pensando, Uhum. puxando, querendo que aquilo aconteça, um fenômeno não acontece, mas quando você menos espera, ele aparece, né? Exatamente. E assim, eu tenho um tipo de mediunidade que eu acabo eu tenho medo muito de me confundir, porque eu não sei até que ponto eu estou tendo alguma visão, alguma coisa do tipo, ou até Uhum. onde é um desejo do meu cérebro e Isso, acaba criando aquilo, enviesado, né? né. A parte Exatamente, é uma coisa psicológica. Você tá ali esperando que qualquer barulhinho você, opa, então é um sinal, é um negócio, né? A gente tá muito exato. sensível, né? Mas olha Total. só, eu Hum. tenho um caso muito interessante que eu até deixei para contar aqui para ti sobre isso, sobre esse tipo de mediunidade, talvez o pessoal aí que te assiste vai se identificar. Aham. Eu sempre falo que eu fui introduzida, nunca foi assim, eu sou hoje em dia uma entusiasta da espiritualidade, mas eu sempre fui introduzida nesse meio. Então começou a acontecer coisas comigo quando eu era criança, e com a minha família primeiramente, depois comigo, eu tinha em torno de 6, 7 anos, e eu sempre Uhum. acho que começou a acontecer as coisas quando eu morava na casa dos meus pais e começaram a acontecer umas coisas com eles, e até que um dia começou a acontecer comigo, eles chegaram para mim e falaram: "Olha, a gente tem que ir mais na missa, a gente tem que rezar mais, porque está acontecendo isso, isso e aquilo", né. Uhum. Mas olha só que interessante, antes disso tudo acontecer, eu estudava numa escola, que eu estudei desde o pré-A até o terceiro ano, assim, do ensino médio, né. E quando eu tinha 7 anos, eu ia na primeira série, eu participava da banda marcial. Uhum. E aí a gente tinha ensaio, eu estudava pela tarde e eu tinha ensaio sempre depois da aula, num dia da semana. Só que eu não gostava de ir. Eu ia porque minha mãe me obrigava, né, eu tinha aceitado, vai ser responsável e vai ir. Mas eu não gostava muito, enfim. Eu fiquei um dia para um ensaio, depois da aula, e daí eu queria ir no banheiro. Só que assim, naquela hora não tinha mais ninguém na escola, né, tipo, é só o pessoal ensaiando lá no pátio, e daí dá aquele vale da estranheza quando tu entra numa escola que geralmente tá cheia de gente, não tem ninguém, né. É uma Aí eu coisa lembro meio espaços exatamente. liminais, né? Caso, sei como é que é. Exatamente. Aí eu chamei minha colega pra ir comigo, eu falei: "Vamos", e ela: "Não, vai você", porque ninguém tinha coragem muito de ir, todo mundo tinha medo de entrar na escola. Aí eu fui. E naquela época, era bem uma época, assim, que eu lembro que tinha falecido uma professora que trabalhava lá na escola. Ela não era minha professora, nunca tinha dado aula pra mim, mas aqui eu moro numa cidade muito pequena, então Uhum. todo mundo se conhece, eu sabia quem ela era, né. Sim. Aí era bem a época ali que ela tinha falecido, ela já era bem velha, inclusive. Aí eu fui pelo corredor, assim, eu só tinha que ir reto, passar subir uma escadaria e entrar para ir reto. Só que era em formato de L, assim, então o banheiro era reto e mais para cá, se tu pegasse à Uhum. direita, tinha um corredor extenso cheio de sala. A hora que eu passei por aquele corredor, eu vi, mas assim, não que eu vi com os meus olhos, dentro da minha cabeça, e por isso que eu falo que às vezes eu vejo essas coisas, mas eu não sei até que ponto é verdade ou não. Mas dentro da minha cabeça eu vi aquela professora, ali parada me olhando no final daquele corredor, com uma calça preta e um blusão vermelho. Olha bem Uhum. isso. Já estou ficando com medo. Pode falar, Eu continua. corri eu corri pro banheiro e uma coisa muito estranha aconteceu, que isso acontece comigo até hoje, toda vez que eu me sinto observada ou que eu estou num lugar muito carregado, parece que o meu ouvido ele abafa. É como se tu Sei. botasse um fone e sem música, sem nada, mas que tem um bloqueador de ruído, sabe, Aham. e me pesa, assim, os ombros, sabe. Foi a primeira vez que me aconteceu isso. Mas assim, eu era criança e eu não estava com medo, tipo assim: "Nossa, estou vendo um fantasma", só pra mim só era medo, né, que eu estava imaginando ali, eu não queria ficar sozinha, queria sair daquele lugar. Mas Uhum. não que eu estava passando por um processo de relato paranormal ou mediunidade, né. Então, eu lembro de ficar com muito medo daquela professora, que ela pra mim ela estava lá naquele lugar me encarando, esperando eu passar, e eu saí correndo, fui lá, ensaiei, terminei o ensaio, cheguei em casa, contei pra minha mãe, até virou uma piada, né, minha mãe falou que eu queria só não queria mais ir na banda, porque eu não gostava mesmo e queria dizer pra ela que eu não ia mais. Mas, Tipo uma desculpa enfim, pra não ir mais, né? exatamente.
Mas enfim, isso foi a primeira coisa aparentemente que aconteceu comigo, tá? E por Uhum. que eu tô contando esse relato agora? Porque 20 anos depois, quando eu saí da casa da minha mãe, fui morar num apartamento, morei 2 anos e meio no apartamento, e a zeladora daquele do prédio ali, ela sabia, conhecia o meu canal e sabia das histórias que eu contava, né? Uhum. Aí quando eu estava saindo, eu estava fazendo todo o trâmite de imobiliária, tinha que pintar, então eu estava naquele processo de ir e Sei. voltar. E aí um dia ela me chamou, falou: "Vem aqui, deixa eu te contar uma história". Tinha um cara, um faz-tudo na cidade, que ele fazia trabalhos lá nos apartamentos do prédio, né. Aí ela me falou: "Deixa eu te contar uma história, o fulano de tal veio aqui essa semana, estava apavorado, porque disse que foi lá na escola que eu estudava, a gente chama de Madre. Foi lá no Madre e estava lá no terceiro piso ajeitando uns banheiros e disse que viu a professora lá, falou o nome dela era Rosa Marlene. Viu a Rosa Marlene Ué. andando. Aí, tipo assim, mas assim, pensei: "Tá, né", eu lembrei dessa história, mas É. assim, deixei passar. E ela disse que contando que o cara estava todo arrepiado, falando que não ia mais trabalhar lá na Madre Teresa, que ele estava contando pra ela e tal, porque disse que viu ela bem certinho andando de uma sala pra outra, usando uma blusa vermelha e uma calça preta. Eita! Que foi bem como eu vi Caraca! ela 20 anos atrás, na minha mente, eu tinha visto ela com Nossa! aquela. Quando ela falou isso, eu falei: "Meu Deus, espera lá agora". Eu fiquei, assim, em choque, sabe. Porque Aham. imagina, foi bem certinho, 20 anos depois. Então, eu fiquei pensando qual é esse tipo de mediunidade, porque às vezes que eu tenho, isso de sentir, assim, parece que eu recebo como se a minha cabeça fosse um sinal de Wi-Fi, e eu Aham. tenho essas informações, assim, que eu não sei da onde que vem, mas acaba acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu sou cética e penso: "Não, será que eu só tô sendo uma pessoa maluca? Será que eu tô só querendo, desejando que aconteça isso?". Então é bem difícil, sabe, trabalhar Não, com essa isso e essa não. essa coincidência aí foi braba mesmo. Não, e Foi, você cara. estava falando, eu estava lembrando no meu colégio, eu estava lá no Rio, né, num Uhum. colégio que era de padres, chamado Marista São José. É um colégio de, sei lá, 1800. Nossa. E é aquele colégio. Tem até um filme dos Trapalhões com a Angélica, o Supla, que eu acho que foi filmado lá. E, cara, era um colégio gigante, com corredores assim. E é tudo uma arquitetura assim meio clássica, sabe? Com Uhum. colunas e tudo. Nossa, o que parecia que, assim, eu estudei muito pouco tempo lá, mas a sensação que eu tinha é como se eu estivesse estudando em Hogwarts, que é aquela coisa assim Sim. super, né? Nossa, deve Então, ser muito assim, doida a energia lá também. cara, muito, muito. O que tem de fantasma de padre lá, de história Imagina. de estudante que morreu e continua andando por lá. Ih, Exato. nossa. Você sabe que escolas, no meu ponto de vista, claro, escolas são locais mais assombrados que o próprio cemitério, sabia? Ah, é? Por que você acha Eu isso? eu não sei, eu acredito muito que a energia das pessoas Hum, acaba criando uma egrégora nos lugares, e como a escola recebe muitos e muitas pessoas todos os dias ali, principalmente pessoas que estão na fase do desenvolvimento, que é mais hormonal, essas coisas a é. gente já sabe até que poltergeists acontecem exatamente por isso, né, uma fase mais hormonal, assim, que é aquela a hora que a paranormalidade de quem é uma pessoa paranormal acaba estourando basicamente, é ali na adolescência, bem nessa parte. Por isso que às vezes Total. na vida adulta as pessoas não veem muito, não acontece muito, né. E cemitérios, assim, eu, né, que vou bastante, faço bastante pesquisa nesses locais, eu acredito que tenha, sim, energias, mas bem poucas. Eu acho É. que, cemitério fica mais uma energia mais dos guardiões mesmo, Uhum. do pessoal ali, das entidades que trabalham naquele local, sabe. É, não faz sentido, porque se eu parar pra pensar que se você tem ali uma alma que tá ainda muito presa à matéria, não sei o que, geralmente elas ficam na própria casa, Uhum. naquele loop infinito da mesma rotina. Elas não ficam no cemitério, elas não ficam perto do corpo, Exatamente, né? exatamente. Cemitérios, eles são locais bem cheios de energia, porque, por exemplo, as pessoas, Hum. elas acabam quando você vai num cemitério rezar para um ente querido, por exemplo, você acaba tendo mais vontade, você acaba botando mais emoção do que às vezes você coloca dentro de um templo, né. Sim, Porque tu tá com aquele sentimento da perda, então isso te deixa mais vulnerável e acaba você rezando mais com fé ainda, né. sim. Então, por isso que acaba
eu acho que eu acredito muito na energia, assim, de seres que estão ali de proteção, os seres de luz que estão ali também. Claro, vez que outra você vê uma alma perdida por ali, até porque chama certas energias, mas eu não acredito que seja tão assombrados quanto escolas, hospitais, shoppings, esses locais que recebem muitas pessoas vivas, né. Uhum. Nossa, E total. Faz todo sentido isso. Mas eu queria saber, assim, de você, das suas idas pro cemitério. A gente tá mostrando agora há pouco que você uhum. filmou, né? Que você gravou o EVP, mas você já percebeu outras coisas lá? Tem histórias de cemitério? Sim, tenho algumas. Hum. Teve essa vez que foi, tipo, a fase documentada, mas assim, lá, particularmente, eu só tinha essa sensação de estar sempre alguma coisa atrás de mim, eu olhava e não tinha nada, e daí no final tinha esse EVP, né. Mas Aham. uma das coisas mais marcantes que aconteceu comigo em cemitério, foi uma vez que eu estava procurando um cemitério, eu não estava sozinha, tinha uma menina que estava comigo, e ela falou: "Olha", que ela ia me levar para um cemitério que ela tinha passado, e a gente estava procurando, porque nem eu e nem ela a gente conhecia. Foi no início, no domingo de Ramos ali, foi no início da Semana Santa do ano passado, se eu não me Uhum. engano. Foi. Foi bem certinho no domingo de Ramos do ano passado. E aí a gente acabou passando por uma cidade vizinha e tinha um cemitério, só que era um morro, tipo assim, tu olhava pra cima, era só morro, aí tu olhava pra tua esquerda, tinha um cemitério e descia com o morro, sabe, não tinha casa próxima, não tinha nada. Ela falou: "Não quer parar aqui pra gravar?" Eu falei: "Vamos, já que a gente tá procurando um cemitério, aqui tem um, né, vamos parar aqui, vamos gravar". Aí eu desci do carro, fiz a volta primeiro pra estacionar, e aí a hora que eu desci do carro, a gente ouviu um barulho de tiro. Assim, um tiro, que veio de Tiro. cima do morro, né. Então a gente olhou meio assim: "Será que é seguro a gente ficar aqui?", porque não tinha ninguém perto, né, só aquele tiro ecoando. De repente, de novo, um tiro. E daí, tipo, a gente ficou paralisado, assim, se olhando, tentando ver se estava vindo de baixo, se estava vindo de cima, porque a gente só escutava aquele eco. E nisso, de dentro do cemitério, que estava eu e ela em silêncio para tentar ouvir da onde estava vindo aquele barulhão, começou um choro Eita. feminino. Só que assim, eu estava com a câmera na mão, mas eu não tinha ligado nada ainda, sabe. Uhum. E era um choro, assim, tão forte, não foi rápido. Foi tipo assim, uma lamentação, assim, de alguém chorando muito, assim, sabe. E eu olhei, assim, para o cemitério, olhei pra ela, ela me olhou, eu nem cogitei em ligar a câmera, porque foi tão físico e tão real aquele barulho, aquele choro, que eu pensei: "Cara, tem alguém chorando aqui, deve ter perdido alguém, eu nem vou, né". E ela também ouvindo, né? Não foi só você. Exatamente, exatamente. Daí eu falei assim, eu olhei pra ela, fiz sinal: "Tá ouvindo?" Ela: "Sim". Aí eu peguei ela tinha mais medo que eu, né, ela ficou paralisada. Aí eu cheguei, assim, na hora que eu botei o pé no portão do cemitério, aquele choro cessou. Caraca. Instantâneo, assim, ó, cortou na hora, sabe, E como vocês se chegaram a tivesse. procurar pra saber a A origem do gente andou som? por tudo, e aí ainda que tá, porque o cemitério, como não tinha local, ele era só um morro, né, então tu conseguia ver ele lá de cima, tu conseguia ver tudo, basicamente, ele, não era um cemitério grande. O Aham. cemitério era uma cidadezinha pequena de o quê? Uns 5, 8 mil habitantes. É. Então, a gente olhou assim, daí eu olhei pra ela e falei: "Não tem ninguém". E aí eu tenho alguns equipamentos que eu uso, eu não confio 100%, eu acho interessante, né, mas assim, o K2, o famoso K2, mas eu sei que é muito fácil de você É. burlar, né, um sinal, qualquer Você acha que o pode ter, telefone, você celular. pode ter, sei lá, uma antena, alguma coisa que emita um campo eletromagnético pode influenciar também, né? Pode, pode, com certeza. Às vezes até o som, se você Até o tá com som. o K2, exatamente, um som, tipo assim, que você coloca, alarme, do carro, se você ficar apertando, assim, no alarme, ele vai pegar. Então é muito fácil de manipular um K2, sabe. Entendi. E só que assim, como eu vou em cemitérios geralmente que ficam bem afastados, não tem, local pra fio, pra luz, essas coisas, né. Então, tipo, pode ver, não tem poste, é bem afastado geralmente o lugar que eu vou, bem no interiorzão mesmo, assim, onde não tem rede de celular nem nada, mas eu sempre boto meu celular também no silencioso não, no modo avião, que daí ele Uhum. não pega sinal, mas mesmo assim eu fico com um pé atrás, né. Imagino. Mas, na grande maioria das vezes não pegava nem sinal. Até quando pega, assim, eu já nem sei mais o que fazer, né, porque eu fico pensando: "Ok, pegou sinal aqui, o que que eu faço agora?". Mas porque na grande maioria não pega sinal, assim, é muito difícil você ter um sinal no K2, nesses Nossa, locais. Então, aquele dia pegou, bem pegou. ali onde tinha o choro, sabe, e assim, ele era um sinal que ele não estava fixo, ele pegava e ele saía, tipo, como se estivesse passando na frente do K2, sabe, e voltava. Hum. Então era uma coisa, assim, que não era
não era estático, ele dava como se fosse um vórtex, assim, que dava uma volta e voltava de novo, daí pegava um sinal e parava, congelava, não pegava mais nada. Mas assim, fora isso, não deu mais nenhum sinal. Foi só isso mesmo, na gravação a princípio não tinha nada também, a gente não pegou nada. Então é bem raro, sabe? Mas foi uma coisa que eu e ela ouvimos, assim. Foi uns 10 segundos que a gente ficou assim, parada, olhando aquilo lá. Eu falei, meu Deus, fiquei até sem graça, né? Eu falei, gente, o que vai pensar, né? Se tem alguém ali chorando, eu vou entrar com uma câmera filmando, nem vou fazer isso. É, com Aí, certeza. exato, daí eu acabei não filmando, não pegando nada também, ficou só na nossa memória, mas foi impressionante. E em relação a Spirit Box, já tentou? Nos Já cemitérios? já tentei. Mas infelizmente eu confesso pra ti que eu não sou muito fã de Hum. Spirit Box, porque eu sou uma pessoa péssima pra entender. Agora, eu Ah, aprendi é um porque é quase uma novo. pareidolia, né? Aí você, Exato. opa, falou tal coisa. Exatamente, mas que nem eu falei, eu ao mesmo tempo que eu acredito, eu sou muito cética, então não sei se eu tô ouvindo aquilo mesmo, se eu não tô, se é alguma coisa, né, mas eu tenho um novo projeto que eu quero começar a desenvolver, eu só preciso de pessoas para participar comigo, Opa, que me chama que eu é vou. Já tô com a roupa de. exatamente, que é assim, ó, uma pessoa coloca o Spirit Box Hum. com um fone, e enquanto a outra, sem ouvir nada, tipo, o que eu tá perguntando, a outra pessoa faz perguntas, e a pessoa que tá no Spirit Box, apenas ouvindo o Spirit Box, começa a soltar palavras que tá ouvindo aleatoriamente para ver se fecha com o que a pessoa perguntou, no caso, né. Eu vi que é uma técnica americana que eles estão fazendo e eu acho que vou tentar isso daí a próxima investigação que eu fizer. Pô, é uma boa, hein? Eu vejo que tem muitos aplicativos de celular de Spirit Box, mas eu não gosto, cara, porque tem muito. Como é que pode dizer assim? São várias frases soltas. Muitas Exato. vezes em inglês, porque aí o cara que criou é americano. Uhum. Aí você escolhe, voz de criança, voz de mulher, voz Exato. aleatória. Aí eles dizem, e a galera diz que não, que na verdade eles conseguem manipular a voz e é o que você entende é o que é, sabe? Só que, Uhum. cara, o Spirit Box original, que é com rádio e fica trocando de frequência, de Uhum. e aí essa frequência, essa sintonia do rádio, que seria o que eles realmente conseguem manipular para fazer um oi, Exato, tudo bem? Tô exato. aqui, né? Porque Agora, o aplicativo é uma coisa mais sei fechada, né? exato. O Spirit Box nada a ver na verdade ele não é a voz do fantasma, não é o fantasma que controla, ele pega essas sílabas das estações que estão falando até formar uma frase que faz sentido para você. Sim. Às vezes vai começar: "Oi, tô aqui", com 3 vozes diferentes, É. né, vai ser uma mulher, um homem que vai pegar isso. Assim, uma vez que eu já consegui alguma coisa interessante com o Spirit Box, foi uma vez que eu entrei num cemitério, e eu escutei a palavra proteção, bem quando eu estava pedindo proteção. Nossa, Eu foi. tipo, a gente falou junto, sabe. Aham. Então, assim, mas foi a única vez que eu peguei, assim, algo foi uma palavra inteira, tipo assim, que soltou também, e não foi porque eu tenho o radinho mesmo, aquele Spirit Box americano, né, Aham. mas aquele lá eu acho muito difícil de entender, assim, até eu não sei, na É, mas verdade, mesmo como esse radinho americano, ele pega a frequência brasileira, ele né? pega. É, ele Então dá pra tá escutar ok. rádio É. normal, Só que você tem que exatamente. ficar girando aquilo ali, fica tipo, Uhum, passando as frequências assim, exato, é bem manual, né? Eu exato. sei que tem um que é automático, ele fica mudando de estação, tipo, Uhum, tipo rádio, ou, sei lá, de carro, que você aperta o botão exato. e ele fica procurando as estações. Esse pode ser uma boa, porque realmente você tá fazendo, tá gravando, tá fazendo um monte de coisa, tem que ficar lá girando o Exato. negócio, E né? pra ser bom de ouvir nesse Spirit Box, é bom você estar com fone, só que daí se eu botar fone, eu não consigo gravar, Ah, porque a é? pessoa não vai estar ouvindo, né. E se eu deixar sem fone, é muito ruim, porque é um chiado, aquele ruído branco É. o tempo todo, então acaba sendo bem difícil. Nossa, é Mas muita eu coisa. E não, vou e pra focar no negócio mesmo, você fica super distraída também, com o negócio exato. no ouvido. Mas eu vou fazer essa técnica que se chama técnica Estes, método Estes, que é o Uhum. nome mesmo, que é com 2 pessoas daí, uma fica só no Spirit Box falando todas as palavras aleatórias que vêm vendada, tudo sem ter interferência da outra pessoa que tá perguntando. Daí se a resposta bater com a pergunta, daí a gente pode pensar numa Hum, ideia, né. é. Eu já usei, não sei se você conhece o s não é o Spirit Box, ele é o Ghost Tube Seer. Que ele gera imagens, ele não gera palavras, ele gera imagens através de inteligência artificial.
Cara, que interessante isso. Como é que é? Ele gera imagens a partir da... Exato. Dizem que o celular, eu não sei se eu confio, tá? Uhum. Mas dizem que o celular ele pega a frequência que tá no ambiente ali e ele gera, através da IA, uma imagem que representa alguma coisa, né? Hum, Um fato muito curioso foi uma vez que eu estava falando com um frater, que é um mago, um uhum, magista, e a gente estava participando de um ritual coletivo para o arcanjo Micael. hum. E daí Isso é na hora da brabo, hein? oração Isso é brabo. exatamente. Na hora da oração eu resolvi colocar lá o Ghost Tube Seer, acendi minha vela e estava rezando para ele. Impressionante as imagens. Gerou um anjo, gerou uma espada que tecnicamente é muito parecido com a espada de São Miguel Arcanjo, então tipo foi Uhum. impressionante. Eu até mandei para eles depois e falei, olha, não acredito muito nesses aplicativos, mas essa vez aqui foi bem interessante. Tipo, É. apareceu um anjo tocando trombeta, uma espada. Daí eu falei o dia inteiro aquele dia para as pessoas ao meu redor que eu estava me sentindo muito angustiada, que eu precisava de uma luz no fim do túnel. E acabou que uma última imagem foi uma pessoa correndo no fim do túnel e tinha uma luz. Que Foi legal. foi muito Engraçado em impressionante. que você falando agora, eu fiz uma coisa, sem saber, eu fiz uma coisa parecida há muito tempo atrás, bem no comecinho lá do negócio da IA para imagem, né, Uhum, generativa. Eu tinha um serviço chamado Midjourney. E o Midjourney é tipo o GPT, só que só para imagem, ele só faz imagem. uhum. E aí, eu já sabia jogar tarô, e eu conversando com um amigo meu, eu pensei assim, cara, qual vai ser o futuro do oraculismo, né? O que que vai... Eu pensei, pô, será que o pessoal vai começar a gerar imagem nessas coisas assim? Aí eu falei assim, pô, boa ideia, eu vou fazer um teste. Aí eu comecei a fazer perguntas, e comecei a gerar imagens aleatórias. E comecei a ver um padrão, sabe? Tipo Olha assim, só. era uma menina dentro de uma gaiola, várias aves e árvore. E às vezes, tipo assim, às vezes era uma menina numa árvore. Às vezes era tipo um pássaro numa gaiola. Às vezes era tipo uma menina numa gaiola e um pássaro na Exato. árvore. Tipo assim, e eram vários estilos diferentes. E eu não botava prompt nenhum, né? É importante falar, porque Aham. você bota o prompt, você fala, eu quero, fala aí, imagem de ET. Vai, obviamente só vai aparecer ET. Mas nesse eu não botava nada. Eu falo assim, gera o que você quiser. E aí ele sempre gerava imagens e era muita coincidência, como se fosse Olha ali. só. Aí eu comecei a ver o simbolismo, né? Tipo, gaiola, Exatamente. menina, dentro. É ave, ave é liberdade, mas gaiola é prisão, sabe? A árvore é tipo crescimento, família, estabilidade. Cada um desses elementos carregam, né, arquétipos e simbolismos. Exato, Aí eu segue um comecei a padrão. ver, e aí tinha a ver com a pergunta que eu tinha feito. Eu falei, cara, que maneiro, né? Você, tipo, sem querer, cria um oráculo ali. Sim. Não, então, eu acredito que tem, assim, a sua verdade. Primeiro que na verdade, eu não acredito que não exista só uma verdade, né. É. Eu não acho que a verdade absoluta vai depender minha verdade pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Por isso que eu acredito muito eu não me considero uma pessoa que tem alguma religião ou uma crença, Sim. mas eu falo que eu sou omnista. Uma pessoa omnista é muito parecido com o sincretismo, mas é que acredita na verdade de todas as crenças ou na falta delas também, né. Sim. Por exemplo, por que que eu não condeno uma pessoa que não acredita em nada disso? Provavelmente a pessoa que não acredita em nada disso, nunca vai acontecer nada com ela, porque não É. faz parte da realidade dela, né. Verdade. Verdade. Então, tipo assim, se você for ver, tem gente que trabalha com daimons, que faz um monte de coisa e, tipo, não passa por um processo de possessão igual acontece na Igreja Católica, que tem aquelas possessões, inclusive reconhecidas pelo Vaticano. Sim. Só acontece com quem realmente acredita. Isso. Já viu um ateu sendo Exatamente. possuído? Não, Não. não tem, né. Então, provavelmente, uma pessoa que não acredita nisso, ela nunca vai ver, porque não faz parte do mundo dela. A gente é criadores, a gente é co-criadores da nossa realidade, né. Exatamente. Eu acredito total nisso. A gente. E de novo, aquela coisa que a gente tava falando, né? De ser enviesado. Você tá lá, você tá com medo, qualquer barulhinho, né? É aquilo. Exato, E agora, quando o cara não acredita em nada, realmente, né? exatamente, Nem inveja pega, nem. exatamente. Eu tenho um trabalho que eu trabalho numa escola, eu sou professora, e isso já me deu muito problema aqui, na verdade, porque eu É. moro numa cidade muito pequena e, tipo assim, são católicos fervorosos, assim, né, que então me veem como uma doida, como Aham. uma má influência, imagina eu ainda lidar com criança, né. Aham. Mas eu trabalho em 3 cidades, são 3 escolas. Tem uma dessas escolas é a escola de idiomas, então não é a escola que a gente conhece, assim, né, cheia de gente, é pouquíssima. E tem uma dessas escolas que ela já foi uma funerária, uma casa mortuária, na verdade, há muito tempo atrás, né. Interessante.
E a primeira vez que eu testei o Ghost Tube Seer foi nesse lugar. E é um lugar, assim, que começou a gerar só coisas de funerária. Olha que loucura. Olha. Gerou primeiramente um carro funerário, depois gerou um lugar, tipo, que parecia onde deixa homenagem, assim, com uma coroa, sabe? Aham. E foi gerando só imagens, assim. E é um lugar bem, bem estranho também, sabe? E eu tenho uma história de uma criancinha que eu me lembrei agora, uma aluninha minha. Hum. Ela tinha 4 anos na época. Ela não é mais minha aluna. Mas eu lembro que um dia eu estava dando aula pra ela e ela, tipo, falava sozinha. Só que assim, eu não dava muita bola, né? Porque criança. Até que um dia que ela me olhou e falou bem assim: Você sabia que é cheio de fantasma aqui de noite? Eita. Aí eu olhei pra ela assim, né? Falei, capaz, né? Não ia assustar a criança. E ela, não, é verdade. Eles estão aqui. Tu não vê eles, não? E ela pintando assim, mas não, né? Tipo. Aí ela falou assim: tá, vou no banheiro. Aí eu falei, vai. Aí eu continuei, tipo assim, esperando ela na sala e nada da criança, né? Fui no banheiro e nunca mais voltou. Falei, vou ir atrás. Só tava eu e ela na escola. Quando eu fui chegando perto da porta do banheiro, eu escutava ela dentro do banheiro. Não, não assim. Aqui, ó. Mas Ih. braba, assim. Aí eu bati na porta, falei assim. Chamava ela de Manu. Falei, Manu? E ela abriu assim a porta, me olhou. Aí eu falei, você tava falando com quem? E ela disse, aquela velha não queria fechar a torneira. Jesus. Eu olhei assim, não tinha ninguém, né? Eu falei, que velha, Manu. Saí atrás, Ah, assim, ela não te até... falei que tinha fantasma, tá? Não, mas ela falou, sabe, aquela velha não queria deixar a torneira ligada. E saiu assim. Aí a mãe dela veio depois, no outro dia, me falar, não liga pro que ela fala, tá? Ela tem essas histórias em casa também. Eu falei, não, mas acredita nela. Eu não falei assim, eu Nossa, também super via, né? Mas eu falava assim, não, mas acredita nela. Das duas, uma, vai ser uma grande médium, né? Ou vai Exato. descobrir, sei lá. O pessoal fala muito de esquizofrenia, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Se a esquizofrenia, na verdade, não é uma super sensibilidade ao além, né? Eu também já pensei, já É. tive essas paranoias, sabia? Eu Porque falei, eu não será sei, que... eu posso falar uma besteira aqui grande, o pessoal vai me massacrar. Mas eu tava vendo em algum lugar outro dia falando que não existe um diagnóstico muito perfeito e preciso para esquizofrenia. Que não tem como, tipo assim, não é. Olha. Você não faz exame de sangue e tá lá, esquizofrênico. Uhum, Sabe? É uma coisa que você, tipo, então, baseado no que você tá falando, é esquizofrenia, sabe? Então eu não tem sei. como. Eu posso estar falando besteira, né? Não sei, mas foi o que eu li. Então, assim, cara, se for isso, realmente é muito doido, né? Porque, Eu, tipo, às vezes essa pessoa é médium, entendeu? Exatamente. Eu já pensei nisso, já foi algo que eu já questionei, que eu já tive conversa sobre se a esquizofrenia nada mais é do que uma pessoa que tem a sensibilidade muito grande e fala que vê coisas, escuta coisas e a gente olha e trata como uma pessoa esquizofrênica, É, né? exatamente. Mas às vezes é uma pessoa que não entende, não tem conhecimento do paranormal, não sabe que pode existir, que existe, que é normal, que existe pessoas que também vê e acaba sendo tratada como uma pessoa esquizofrênica pelo resto da É. vida, né? Mas às Não, vezes. com certeza. Não, assim, é diferente, por exemplo, tem psicose, tem vários tipos de distúrbio que aí realmente, né? Tipo assim, Uhum, sei lá, eu acho que minha esposa tá me traindo, e aí não é. Isso pode ser síndrome de perseguição. Ah, eu acho que tem gente atrás de mim. Isso não necessariamente pode ser esquizofrenia, mas também não pode ser outra exato. parada, né? Isso é muito doido. Mas, Tainá, eu queria saber de você, assim, pra gente fechar, qual é Uhum. a história, assim, que você tem, assim, tipo, ó, essa aqui é a mais sinistra de todas. Cara, na minha vida, a história que eu tenho mais sinistro foi de uma boneca que eu tive. Hum, Ela era uma boneca da Vanessa Camargo. caraca, Lembra da já é. boneca da Xuxa? Lembro. Aquela boneca grandona que Que, a- andava? que A andava Vanessa assim. era igual, exatamente, era igual, do mesmo modelo, só que era da Vanessa Camargo. Não, assim, obviamente eu não brincava de boneca, mas todas as minhas amigas e primas e todo mundo que tinha boneca, eu não achava muito legal a boneca não ser muito gesticulada. Sabe? Era só Ela uma era coisa dura, dura, né? né? Que a perna é assim, Exatamente. sabe? Andava assim, É. exatamente. Então, eu tinha essa boneca, eu brincava muito com ela quando eu ganhei ela, eu tinha mais ou menos o tamanho dela na época. E aí teve uma época que eu não brincava mais com ela, cara. Tipo, eu lembro que eu dançava de dança dos famosos com ela, pra tu ter noção, né? Uhum. E daí ela ficava atrás da porta do meu quarto, entre o guarda-roupa e a porta. E daí teve um dia, uma noite, que eu tava deitada e eu olhava pra ela e, tipo assim, alguma coisa não deixava eu dormir olhando pra aquela boneca. Mas não era medo. Aí que tá, não sei. Uhum. Tipo, não sei se era. Também não era vontade de brincar, mas. Enfim, eu queria tirar ela dali.
E daí eu lembro que eu peguei e botei ela, o tapete do meu quarto estava enrolado e dobrado na frente, era aqueles tapete pelego, sabe? Sei. Que tem estofadinho. Uhum. Tava dobrado na frente do guarda-roupa. E daí eu tinha 2 camas no meu quarto. Uma que eu dormia e a outra que tava cheia de bagunça. E daí eu lembro que eu peguei ela e botei ela deitada em cima daquele pelego. Usei como cama. Deitei e fui dormir. Daí eu tive um sonho naquela noite, que a boneca corria atrás de mim, que queria me levar pro inferno. E isso e aquilo, tipo, um baita sonho. Foi aqueles pesadelos que tu corre, nunca. O bicho tá sempre atrás de você, né? Uhum. Até que no final do sonho, eu tava correndo num corredor largo, assim, e, tipo, parecia que dentro das portas estavam pegando fogo. E até que eu caí, assim, tinha brasa, e eu me queimava, e eu ia rastejando, assim, e quando eu olhei, a boneca tava assim, ó, tipo, bem pra mim, assim, dando a mão, falando, vem que agora eu vou te levar pro inferno. E na hora que eu abri o olho, a boneca tava assim, do lado da minha cama. Mentira. Não, pelo amor de Deus. Nesse dia, eu lembro que meus pais estavam Meu em Deus. casa. Não foram Eu eles, joguei. né? Não foi porque, olha só, os meus pais ficaram tão assustados quanto, porque quando eles chegaram no quarto, que eu tava gritando muito, eles viram a boneca jogada no outro canto, porque eu chutei ela. Então, né, e eles sabiam, tipo assim, só tinha 3 pessoas naquela casa. Eles até poderiam ter falado que foi eles pra não me assustar, mas eles estavam tão assustados quanto. E depois disso, passou vários tempos com a boneca aqui e tal, e a gente começou a perceber movimentações da boneca. Às vezes a gente chegava, ela estava em outra parte da casa, ou a gente encontrava partes da roupa dela, tipo assim, ela tinha parte superior e inferior. E era como se fosse um preguinho que juntava. Esse preguinho, às vezes, a gente encontrava nos pratos da cozinha, debaixo do travesseiro da minha mãe. Caraca, era o Era umas coisas. Chuck Aí, Camargo. aí você pode perguntar Caraca. assim, pô, por que vocês não se desfizeram dessa boneca, né? Porque eu não conseguia. Eu odiava ela, mas eu tinha alguma ligação muito forte com ela que eu não deixava ninguém encostar nela. Uhum. Então, às vezes o meu pai, ele ficava em casa no sábado de tarde, ele limpava a casa e daí deixava a boneca tipo virada para um lugar, quando voltava a boneca estava virada para ele, Meu Deus. sabe? E aí eu tive outros sonhos, foram tipo assim, passou bastante tempo, só que nesses sonhos eu meio que comentava, eu não tinha medo dela. Então, tipo, eu tentava me vingar dela também. E eu citava coisas tanto que tinha acontecido lá naquele primeiro sonho, quanto coisas que aconteciam na vida real, a gente acordado aqui. Era como se fosse uma batalha, né? Caraca, uma batalha espiritual fortíssima. Você Fortíssima. tentou me levar pro inferno. Exato. E até que um dia eu falei pra minha mãe, ó, eu vou pra escola, você, enquanto estiver longe, você tira ela daqui. Enterra ela. E daí acabou que eu fui pra escola, foi um dia que eu até tentei fugir da escola, acredita? Caraca. Vomitei, passei Passou mal, meu, queria ir pra casa e daí ligavam pra minha mãe falava, não, deixa ela aí, segura aí que depois eu vou buscar. Terminou a aula, cheguei em casa, cadê minha boneca? Minha mãe nunca me falou onde é que tava a boneca. Nunca, só tirou ela daqui. E aí acabou que eu fui me desligando, sabe? O tempo foi passando, enfim. Até que eu tive uma adolescência, uma pré-adolescência muito normal, assim, longe disso tudo, porque eu parei de pesquisar, voltei agora, enfim. Sim. Mas passei um tempo longe. Até que um dia eu tinha um primeiro emprego que eu trabalhava no mercado. E aí eu lembro que eu fui ajudar uma tia da minha mãe a carregar as compras pro quarto. E ela me olhou assim como se eu soubesse e falou assim, menina do céu, eu tive que tirar aquela boneca lá de casa. Aí eu olhei pra ela, só que eu nunca tinha ficado sabendo o que minha mãe fez com a boneca, né? Aí eu olhei pra ela e falei, capaz. E ela, sim, porque o Adão, que é o marido dela, disse que via a mãe dele do lado da boneca. O espírito da mãe dele do lado da boneca. E não conseguia ficar com a boneca, começou a ter crise, não dormia mais de noite. E aí ela deu essa boneca pra uma outra mulher, porque ninguém acreditava. Tipo assim, acontece isso. Não, a boneca é bonita, a boneca é grande, dá pra mim que eu me viro. E daí ela disse que deu a boneca pra uma mulher lá de Sarandi, no Rio Grande do Sul. E até Sarandi é terra do Arthur Belê. Né? Já viu essa história? Conhece esse cara, Arthur Belê? Depois te conto. E aí, diz que deu pra essa mulher lá. E a mãe dessa mulher que ela deu, diz que tava um dia lá, foi lá passear, não era de lá. E diz que acordou pra tomar água e viu a boneca andando pela casa. Aí, a princípio, que eu sei que essa boneca foi pro lixo depois disso. Mas aí eu nunca mais soube também. Tinha que ter ido pro fogo. Você sabe que eu nasci nos anos 80, então na época o que pegava era o fofão. E como não tinha internet, tinha aquela história que falava que o fofão dentro dele tinha um punhal. Sim. E o fofão nunca fez nada pra mim, coitado. Eu abri ele mesmo assim.
né? Tu abriu, tu foi uma Abri, pessoa que abriu o fofão. abri o fofão e descobri que lá tinha um punhal mesmo, só que, na verdade, No. hoje em dia a gente sabe que é a Aham. coluna vertebral dele, coitado. Só Sim, que tem coitadinho. formato de punhal mesmo, igualzinho o punhal. Aí eu tirei, então é verdade. Cara, o que que eu fiz? Eu, como toda criança, cara, anos 80, 90, como a gente não tinha internet, a gente ia fazer qualquer outra coisa, sabe? Uhum. E uma das coisas que criança gostava muito de fazer era botar fogo, né? Eu ia botar fogo em tudo. E eu peguei e botei fogo no fofão, pra ele nunca mais ter Ô, punhal dentro dele. muita Mas gente. hoje em dia eu penso assim, cara, seria uma raridade ter um fofão daquela época. Pena. Mas acho que a grande maioria das pessoas queimaram, jogaram fora Eu seus acho, fofões. né? Muita gente me questiona por que eu não botei fogo na boneca. Mas aí eu fico pensando, cara, eu acho que só, na verdade, só ia destruir a casca. Sabe? Mas tem, Não mas era tem, a boneca em si. Tipo, talvez é, tinha alguma coisa que mas tem tava o usando a lance boneca. do fogo, aí estava falando de simbologias e tal, né? O fogo, ele tem o lance de você limpar também, né? Uhum. Não existe nada que resiste ao fogo, né? Então, tipo assim, qualquer sujeira física ou espiritual vai ser limpa à força, entendeu? Uhum. Então é uma maneira, né? Tanto que quando você faz qualquer. A gente tá falando de magia também. Na magia você usa o incenso, que são elementos do ar, né? Exato. E, então, enfim. Mas isso aí é um papo pra outro dia. Eu gostei muito de ter conversado com você. Foi muito bom, obrigada. Queria saber como é que a gente faz, pessoal, achar sua página da Conversa É Paranormal, não isso é aí. isso? Isso aí. No Instagram é conversa.paranormal e no YouTube é só Conversa Paranormal. @Conversa Paranormal que vocês vão me achar lá. Show. E o canal do YouTube, o que aconteceu com o canal? Você falou que perdeu o canal? Isso, eu tinha um canal que ele estava indo muito bem, mas aí durante uma investigação, que foi uma que vai ser um papo para outro dia também, daquele hotel que eu estava Aham. investigando, que sempre acontecia algo errado. Quando eu lancei o vídeo, meu canal caiu porque foi hackeado, eu nunca mais consegui. Eita. Foi, Putz, caramba. mas foi durante todo aquele processo também. Caraca, nossa, é o terror. Não, é bizarro, você tá fazendo um trabalho tão legal, de repente vai acontecer um negócio Nossa, e. assim, eu tava uma semana, tipo, fazendo live todo dia de madrugada no sótão, tipo assim, sozinha. Aí quando eu lancei o vídeo, foi no dia 22 de julho, nunca vou esquecer. Lancei o vídeo contando a história do lugar. Assim que o vídeo entrou, começou Caramba. uma live americana. E daí eu falei, o que que tá acontecendo? Eu tentei entrar e já não tinha mais nada, não tinha mais acesso. Caraca. E perdi tudo. Nossa, então vamos contar aqui essa história. Ou não, né? Vamos. Porque eu também não quero que meu canal seja hackeado. Não, mentira, a gente vai contar sim. Ó, mas eu pretendo agora em julho, porque sempre em julho eu vou voltar pra lá, que daí eu tenho férias, e daí eu quero Uhum. fazer um processo de novo. Eu vou contar, vou insistir nessa história aí. Vamos. Não, essa Porque eu não quero. tem. Agora eu tô curioso. Vamos trazer você depois pra contar aqui com mais Uhum. detalhe. Obrigado É um demais, prazer. Tainá. Valeu demais. Obrigada. Obrigada muito Tchau, pelo tchau. espaço. Tchau. Então é isso, galera. Show! Peraí, Tainá. Só Ah, finalizar tá. aqui. Segura aí. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio de Relatos Talento. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve aí. Também entra lá na comunidade, nossa, na Central do Além. Basta você clicar no link da descrição ou entrar pelo site do Apoia-se, que é o www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto. Aí você vai ter desconto nas nossas camisas, você vai ouvir episódios extras, vai poder conversar com a galera, vai poder ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera, que é a pasta do Além, com vários relatos tensos, de um nível que a gente não consegue nem botar aqui. É 18 mais, digamos assim, né? E então é isso. Entra lá e depois a gente fala. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.